Vamos abrir esta noite falando um pouquinho sobre a história de aconselhamento bíblico. Isso só vai ser uma introdução. Mas eu acho que é importante nós termos um pouquinho uma visão panorama de aconselhamento bíblico, mas também entendendo um pouquinho da história. Mais ou menos, assim, nos últimos... Se você, nos Estados Unidos, você for atrás uns 60 anos, você iria encontrar isso nas igrejas em termos gerais. Se uma pessoa na igreja teve qualquer problema que poderia ser considerado um problema, vamos dizer, psíquico, o pastor não sentia, assim, não sentia confiante em lidar com aquele problema. Ele não sentia que era o problema dele para resolver. Então, olhando nesse cenário, e olhando a história da igreja, por exemplo, se você vai atrás, 400 anos, você pensa nos puritanos. Você pensa num homem, por exemplo, com o nome Samuel Rutherford, que escreveu cartas para pessoas que estavam em qualquer tipo de sofrimento. Um filho que morreu, um marido que está sendo maltratado, e vários problemas ele tratou pastoralmente. E Richard Baxter, um outro puritano, ele leu aquelas cartas de Samuel Rutherford. E ele escreveu um volume de 1.500 páginas, mais ou menos, com letras bem fininhas, pelo menos no inglês, sobre todos os casos que ele fazia, as visitas aos lares, e como ele aconselhou orgulho e humildade, o temor dos homens, e vários outros problemas. Simplesmente usando a palavra. E isso era o normal. E isso era o que a igreja fazia. Lidava com os problemas das pessoas. Então, mas teve um pastor batista chamado Ichabod Spencer, que ele escreveu em 1850 o último livro nesta linhagem, neste tipo, onde era um livro muito pastoral. Então, nós temos que perguntar, o que aconteceu com a igreja? Porque de 1850 até mais ou menos 1970, não tem nada escrito de uma perspectiva reformada sobre esta área de aconselhamento bíblico ou aconselhamento pastoral, tratando esses casos de uma perspectiva bíblica e reformada. Claro que sempre tinha pessoas escrevendo, mas de uma perspectiva bíblica e reformada não tinha nada escrito nestes anos. Então, eu creio que é importante que nós sabemos um pouquinho da história disto. Aonde é que nós devemos... Vamos começar então com esse pastor chamado Jay Adams. Olhando este problema, ele foi chamado para ensinar aconselhamento pastoral numa seminário importante lá nos Estados Unidos chamado Westminster. E ele começou a estudar, ele fala, não tem nada de uma perspectiva reformada, bíblica. E eu sou uma pessoa que acredita na palavra de Deus, então eu não vou usar estas coisas que estão aqui. Porque ele viu no tipo de aconselhamento que está sendo feito na igreja alguns problemas. Deixa eu tentar repetir os problemas que ele viu mais ou menos uns 40, 50 anos atrás. O primeiro problema era que as teorias psicológicas eram baseadas em má teologia. Liberalismo, por exemplo, usava muitos princípios de psicologia secular para aconselhar a igreja, e isso se misturou com os livros pastorais, mas ele falou, isso é baseado em teologia não reformada e não bíblica. Então, com isso, eles mal interpretou os problemas que as pessoas estavam vivendo.
Segundo, as profissões, os psicólogos e os outros, eles eram o que eles chamavam um falso pastorado. Era uma tentativa de ajudar pessoas, aconselhar pessoas sem a palavra de Deus. Então, era um pastorado, era um cuidado, era uma liderança, era uma tentativa de proteger o rebanho, mas sem o evangelho. Ele discordava com isso. Em terceiro lugar, ele acreditava que a Bíblia, como interpretado por os reformadores protestantes, ensina os pastores e é o material necessário que nós precisamos para ser competente para aconselhar os cristãos. A Bíblia é suficiente. Isso era um pensamento muito forte na visão dele. A Bíblia é suficiente para isso, ele acreditava. E eu espero que vocês acreditem isso. A Bíblia é suficiente, pelo menos, ensinar a gente como relacionar primeiro com Deus. Ele ensina isso. A Bíblia é suficiente para ensinar a humanidade a relacionar com Deus. Explica os problemas, o que foi de errado, qual é a solução, aonde nós estamos indo com Ele. Sim. Agora, Ele também fala para a gente, a Bíblia explica para a gente como é que eu devo relacionar com o meu próximo. Então, todos os problemas pessoais e interpessoais, a Bíblia é suficiente para resolver estes problemas. É um livro, talvez, que fala de muitas coisas, mas uma coisa de certeza que ele fala é sobre relacionamento com Deus e outras pessoas. O primeiro e segundo grande mandamento: amar Deus em primeiro lugar e amar seu próximo. É assim que nós devemos andar e viver em comunhão uns com os outros. A Bíblia também, ele pode explicar a gente como tem, lembra de Gálatas capítulo 5? Usando a palavra de Deus, uma alma, que é o suke, no grego, alma é suke, coração é suke, mente, o que é o homem interior, tudo isso é suke, aonde nós derivamos a palavra psicologia e psicoterapia e todas essas outras palavras com psico, é a palavra alma. A Bíblia fala sobre alma? Ele fala sobre a alma em várias maneiras. Por exemplo, ele fala que alguém dentro do seu coração, ele pode se tornar alegre, cheio de paz, amoroso. Estou tentando traduzir na minha mente, Love, joy, peace, bondoso. Isso não é o padrão? Agora imagina Freud tentando ensinar aquele pessoa ao lado dele. Acreditava em bilhões e bilhões de anos de herança evolucionista. Será que ele tinha a ousadia de falar assim: olha, eu quero que você, e eu tenho certeza que você pode se tornar uma pessoa amoroso, bondoso? Nunca sonhava nisso. Como ele, uma pessoa só podia inverter 150 bilhões de anos de evolução. Nada, ele não dava esperança para as pessoas. É só para minimizar a dor. Mas a palavra de Deus é muito mais otimista do que isso. Nós podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus pode se tornar uma pessoa, qualquer pessoa, uma pessoa que adora a Deus. E se vocês não, talvez, aprende ou lembra mais nada, lembra que isso é o padrão para qualquer ser humano neste universo. Adoração. Ponto. Se isso não é a meta da sua tentativa de ajudar aquela pessoa ao seu lado, seu filho, alguém que está com o pastor no gabinete, seu colega de trabalho, seu alvo para esta pessoa é limitado e baixo demais.
A adoração tem que ser a meta para qualquer vida. Nós somos criados para ser adoradores. E se nós realmente adorávamos a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, nossos problemas, muitos, iria ser resolvido. E no final, vai ser resolvido, né? Em glória, tudo isso vai ser resolvido. Nós vamos ser 100% dedicados à adoração de nosso Deus. Então ele estava vendo estes problemas. Ele viu este grande problema, que em 1977 tinha 230 escolas diferentes de visões de humanidade, antropologias e psicologias baseados. 270 diferentes escolas. Então, aonde você for estudar, você iria ouvir de alguém. Eu vou seguir esta linha. Mas quando você escolheu aquela linha, você tinha 276 dizendo, não, aquele é errado, você tem que ir para cá. E é ainda hoje um caos, porque isso é uma questão, ele levantou diante de um público da universidade onde Freud ensinava. Esse pastor americano foi para aquela universidade e teve uma palestra lá. E uma das perguntas ele falou para eles, todos aqueles estudantes, era: você quer ajudar essas pessoas mudar em o quê? Qual é o objetivo do seu aconselhamento? E sabe o que é o problema? Que tinha 270 respostas diferentes. Não tem um padrão fora da palavra de Deus. Agora, nós sabemos exatamente qual é o padrão. Se eu perguntava qual era o padrão para a vida humana, todo mundo vai dizer para mim, é ser mais parecido com Cristo. Ele é o único padrão possível. Fora daquele padrão, não tem padrão. Ou tem um padrão muito limitado. Então, esse pastor, ele estava vendo esses problemas e ele queria mudar e lutar contra esta situação. O que é o homem? O que ele deve ser? O que é um homem normal? Todas essas perguntas estavam assim, no mente dele. Então, ele retirou tudo daquilo da mente dele. Ele falou, nós temos que refazer as coisas. E eu vou começar de zero. E eu vou analisar biblicamente o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. E eu vou tentar construir um aconselhamento realmente bíblico. E daí surgiu, e outras pessoas, os batistas, estavam ouvindo, se tornam amigos deles e tal. E daí surgiu um reavivamento nesta área. E este reavivamento está chegando em Porto Velho também. Eu espero que talvez nós podemos ser um pequeno voz para encorajar este mesmo reavivamento que está acontecendo uns 40 anos, mais ou menos, nos Estados Unidos. Na verdade, vai ser 40 anos de aniversário de um grupo de pastores que organizou ali no começo para dizer, olha, nós queremos treinar pessoas biblicamente para ser conselheiros. Vai ser 40 anos deste grupo ano que vem lá nos Estados Unidos. Talvez alguns de nós podemos ir junto para lá. Deixa eu te tentar também, isso tudo é introdução, mas nós vamos ser rápidos. Eu tenho meu relógio aqui, eu sei os limites do meu tempo, tá? Por quê? Os pastores, então, pararam de fazer aconselhamento pastoral. Especialmente para os pastores, talvez isso é muito interessante. Mas por que a igreja talvez não é tão, excelente, vamos dizer, como os puritanos eram? Eles eram chamados, às vezes, os doutores das almas. Eles meditavam na palavra de Deus e os problemas da povo, e eles assim, certamente passavam muito tempo refletindo como essa teologia é aplicável àquele mãe que teve um filho que morreu. E aquela pessoa que foi à guerra e agora ele está todo quebrado. E todos esses problemas.
que as pessoas enfrentam. Então, tem algumas explicações muito interessantes que eu queria passar para vocês. O primeiro é este: aconselhamento é difícil. E se nós, como pastores e até as pessoas, podemos evitar alguma coisa que é difícil, nossa natureza pecaminosa, nós vamos para o caminho mais fácil. A igreja não quer que nós façamos isso mais, beleza. Vamos não fazer então. É difícil aconselhar, porque é diferente de um sermão. Um sermão é tremendamente difícil. Eu ainda estou tentando descobrir o que é pregar. Eu vou aprender, eu aprendi um pouquinho com o pastor outro dia. Eu sempre estou aprendendo. A pregação é tremendamente difícil. Agora, depois de um sermão, eu tenho certeza que talvez o pastor chegue ali atrás, cumprimenta vocês e todos vocês, bom dia pastor, tchau, obrigado, te amo, e vai embora. Geralmente, certamente, às vezes, né? Mas geralmente é assim. Agora, então, o pastor não sabe como é que o sermão entrou no coração da pessoa. Eles vão embora e tchau, até semana que vem. Agora, aconselhamento, você está em frente daquela pessoa. E aquela pessoa está respondendo imediatamente ao conselho, rejeitando ou, ouvindo, está te julgando todo. E na semana seguinte, você vai ver se ele ouviu alguma coisa ou não. Então é difícil, é desgastante, porque você se envolve emocionalmente com aquele caso, com aquela pessoa, a situação, você gasta tempo na oração, então gasta tempo. Por isso, outras pessoas precisam ser treinadas, nós precisamos uma equipe, nós precisamos exército, isso, de mães que são sábios conselheiros, que pode aconselhar uns aos outros, e pais também, que pode ajudar o pastor nessa grande tarefa. Deixa só os muito difíceis com o pastor, o resto vocês resolvem, porque vocês são competentes para aconselhar uns aos outros, diz Paulo em Romanos 15, versículo 14. Então é difícil, primeira razão. Segundo, se a igreja para de fazer isso, o mundo secular vai continuar fazendo, porque simplesmente humanidade é o objeto mais interessante que existe nesse universo. Nós somos os únicos criaturas feitas na imagem e semelhança de Deus. E o que acontece em nossas mentes, nossas almas, é imensamente interessante. E muitas pessoas querem entender por que eu penso assim, por que eu sou assim. Na verdade, psicologia é o número 1, é o estudo mais procurado ao redor do mundo, nas universidades. O que as pessoas mais estudam é psicologia. O que quer dizer? Se a igreja não vai fazer isso, o mundo vai continuar. Então, por isso, nós tivemos um declínio também. Agora, algumas razões históricas. 1850, Charles Darwin entra na cena. Pela primeira vez, basicamente, claro que os detalhes nós não vamos discutir agora, mas pela primeira vez, em grande massa, em grande medida, o cosmos, o universo inteiro teve uma explicação sem Deus. Agora, se o universo tem uma explicação sem Deus, por causa dessas novas teorias, imagina a alma. E as pessoas começaram então a estudar o universo sem Deus, mas também a alma sem Deus. E isso era uma revelação. Isso era uma revelação para o pior. Agora nós vamos estudar a alma humana sem a necessidade de pensar em princípios bíblicos. Quem é homem vai ter que ser redefinido. O que é a alma humana vai ter que ser redefinido também. E Freud começou logo depois disto, com os estudos, William James, lá nos Estados Unidos, lá no Harvard, creio eu, e Carl Jung e várias outras, todas essas pessoas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, com William James, sabe o que era verdade para ele? Isso ainda reina ao redor do mundo. Sabe o que era verdade para ele? O que funciona. Porque não há verdade, mas gente, depois que a palavra de Deus é jogado no lixo,
uma sociedade não tem uma voz autoritativa. Nenhum. Zero. O universo é preto, cheio de escuridões, e ele não fala nada. Então, nós temos que reinventar, descobrir o que é homem sozinho, através de nossas pesquisas e tudo mais. Então, o mundo começou. E o que William James descobriu? Agora que não tem verdade, a verdade para nós vai ser agora o que funciona. Então, os muçulmanos, você ama aquela religião? Ele traz uma certa paz para a sua vida? Então para vocês é verdade, porque funciona para você. Então é tudo bem para você. Agora vocês cristãos, vocês gostam do Evangelho? Vocês acham bonito o Evangelho? Ele traz um senso de calma sobre sua eternidade. Sabe, a eternidade é uma grande pergunta. E talvez o Evangelho traz paz para você. Então, aqui nos Estados Unidos, o Evangelho é bom. Porque isso acalma as pessoas. Então, funciona. Então, é verdade para você. Mas está vendo o problema com tudo isso? A definição de verdade era totalmente mudado. Mas nestas bases, o homem começou a estudar o homem. E eles estudaram muito. Tinha cursos de graduação, PhDs. Agora, nesta época, saindo. E o pastorzinho, ele não tem um PhD. Então, as pessoas agora, depois dessa época, que são os expertos nesta área, não são mais os pastores. São essas pessoas saindo de universidades. Isso traz uma grande pressão. Agora, vamos adicionar isso. Nesta mesma época, é a época onde liberalismo teológico está entrando no mundo. Europa, chegando nos Estados Unidos e mais depois Brasil também. Liberalismo teológico não acredita na palavra de Deus, não acredita em miraculos. Então, quer dizer, talvez acreditam em Jesus, mas não é o Jesus da palavra. Ele não é um Deus encarnado, ele é um Deus que se ressuscitou. Então, é uma outra definição. Agora, liberalismo aconselhava o povo muito. E eles usavam os técnicos de psicologia secular e introduziu isso à igreja e caminhava por muitos anos assim, tentando ajudar as pessoas. Porque para um liberal, Deus não é importante mais, mas humanidade, pelo menos, incoerentemente, mas eles acreditavam que eu preciso amar meu próximo. Então eu vou tentar ajudar ele, e isso vai ser nosso trabalho. Amor ao próximo era glorificado em cima do que amor a Deus. Ok? Agora, então, quando um fundamentalista, quer dizer, a gente, aqueles que realmente acreditam nos fundamentos da palavra de Deus, se nós começarmos a falar sobre relacionamentos cristãos, casamento e família, comunicação bíblica, como resolver problemas com seu próximo, para uma pessoa que era um reformado, que acreditava na palavra de Deus, por 100 anos, você era quase ridicularizado se você achava que isso era importante. Isso era, olha, nós estamos numa grande guerra contra Satanás na porta da frente da igreja. Ele está batendo, querendo destruir a palavra de Deus. E você quer falar sobre relacionamentos? Para com isso. Está entendendo como isso trouxe uma pressão para a igreja? Então, nossos pastores, nós não estudávamos nos seminários sobre relacionamentos cristãos, problemas do casamento e família. Então, sim, graças a Deus, Hodge e Benjamin Breckinridge Warfield e vários outros heróis das fés, eles lutavam. Princeton, um seminário muito importante inteiro, foi contra esses liberais. E o mundo inteiro, basicamente, entrou nesta grande guerra intelectual, filosófico, espiritual, chamado, o controvérsia modernista fundamentalista. Então a igreja fiel parou de aconselhar seus membros por causa de algumas destas razões. Agora o problema é que aconteceu. Como nós paramos de concentrar nestes tipos de coisas, Satanás foi barrado na frente da porta, mas ele entrou na porta de trás. Aí ali nos casamentos
e nos relacionamentos, na comunicação bíblica e várias outras coisas. Estava cheio de problemas as igrejas. E nós não sabíamos mais resolver esses problemas. Não é que a Bíblia não tem soluções para esses problemas, mas é que nós paramos de fazer esta guerra. Então sempre a igreja tem que manter uma guerra contra Satanás em 2 frentes, né? Porta de frente e também a porta de trás. Nós podemos adicionar, não vou gastar mais tempo adicionando muito mais razões, eu só vou adicionar mais um então. Que era isto? Nesta mesma época, nós acabamos com Charles Finney, um grande reavivalista. Então, se nossa igreja pode proclamar o evangelho para os massas, em uma noite, 80, 100 mil pessoas podem ser convertidas imediatamente. Isso é a visão que nós precisamos levar. Evangelismo em massa. Agora, essa coisa de santificação progressiva, santificação ao longo da vida, isso é muito tempo. E nós não temos tempo. Nós temos que converter almas hoje, amanhã, porque Jesus Cristo vai voltar imediatamente. Era uma teologia que reinava no igrejas, vamos dizer, que amava a palavra de Deus. Só alguns problemas. Eu vou parar por ali sobre esse contexto histórico. Talvez eu espero que isso ajude a gente a entender por que nós precisamos levantar de novo esta área de aconselhamento um a um, né? Cuidando uma família, ajudando uma outra família, aquela conversa santa. Quando nós vemos um cristão com problemas, ele tem problemas, né, com raiva, com qualquer situação. Que nós somos confiantes que pastor, ele é homem para resolver seus problemas, pode ir até ele. E quando a igreja cresce, não é só o pastor, não, aquele senhor ali, ela é uma mãe, assim, exemplar. Então, eu quero que você fale com nossa irmã, e ela pode te resolver, ela pode ajudar você com seus problemas. E que a igreja tem confiança no Evangelho de Jesus Cristo. Tem confiança de volta na palavra de Deus, não simplesmente para a salvação. Claro que é suficiente para isso, mas também para a paz relacional. Casamentos que andam debaixo da autoridade de Cristo. Vai ter perfeição? Claro que não. E nós sabemos por quê. Mas as soluções, as melhores respostas estão aqui na palavra de Deus. Então, esse pastorzinho, Jay Adams, que ainda está vivo, você pode escrever para ele se você quiser. Outro dia eu escrevi para o filho dele e pediu permissão de traduzir algumas coisas dele. Ele falou, não tem problema nenhum. Ele é muito velho, mas ele está vivo hoje, este pastor. E assim, então ele começou a escrever livros, e ele falou assim, eu literalmente aceito a inerrância bíblica. E eu acredito que esse é o padrão de fé e prática. Ele não odiava a ciência, ele amava a ciência. Não teve nenhum problema com ciência. Ele só queria a ciência no seu devido lugar. Nós não podemos ser uma sociedade que aceite isso. Assim diz ciência. Não. Nós precisamos ser aquele povo ainda que acredita. Assim diz o Senhor. Isto é a autoridade mais elevada. E eu sei que isso é uma pressão muito grande aqui no Brasil. Nós compramos a ideologia científica. Ciência pode resolver todos os nossos problemas. Os modernistas acreditavam nisso. Sabe que acabou com tudo isso? A Primeira e Segunda Guerra Mundiais, quando toda a nossa tecnologia acabou em grande ódio ao redor do mundo. Hoje, nós não somos tão otimistas com ciência. Ok. Prioridade para ele era o Evangelho. E tem que ser para nós. Nós não podemos aconselhar, ele dizia, uma pessoa que não é convertido. Ele não vai acreditar, ele não vai ser submisso a Deus, ele não vai glorificar a Deus.
Talvez você até pode ajudar um alcoólatra não ser um alcoólatra. Mas talvez, se nós fazemos isso, ele vai ser orgulhoso. E ele vai ser mais distante de Deus do que antes. Ele queria resolver o problema maior do homem, que é relacionamento quebrado com Deus. Então, sim, mas nós vamos convidar as pessoas, porque nós queremos proclamar para as pessoas que não conhecem Cristo, não uma vida melhor, uma vida cheia de riqueza e bênção e alegria. Não! Nós queremos dar para eles alguma coisa bem mais preciosa do que simplesmente uma vida melhor. Nós queremos passar para essas pessoas que não são convertidas o Evangelho de Jesus Cristo, que leva a uma eternidade de comunhão com Deus Santo e perfeito. E começando a partir daí, sim, nós podemos tratar esses outros problemas e situações. Então, este é mais ou menos o contexto histórico do aconselhamento bíblico e de onde tudo isso surgiu. Agora nós temos vários pastores aqui que estão ensinando sobre esta área. Nos últimos minutos que eu tenho, então, eu queria te dar 15 princípios rápidos que são fundamentos para aconselhamento bíblico, ok? Então, vamos começar, ok? Com a graça de Deus. Eu sei que foi uma introdução longa. O primeiro ponto de aconselhamento bíblico seria, isso não são na prioridade de importância. Simplesmente a primeira é que o homem foi criado para receber aconselhamento. Ele sempre teve a necessidade de ser aconselhado. Isto até antes da queda. Quer dizer, em perfeição, Deus tinha que falar, explicar para o homem o que ele quis dizer. Lá no Gênesis 1, eu vou para alguns textos rápidos para você, que eu sei que vocês conhecem muito bem esses textos. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus. Amados, nós temos um Deus que fala. Uau! Nós não estamos vivendo num universo calado. Esse ponto é tremendamente importante. E eu sei que o pastor já tem explicado muito sobre isso para vocês. Mas em versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele criou Deus, então pôs o homem. E 28, e Deus os abençoou e lhes disse. Olha, eles eram perfeitos, na imagem e semelhança de Deus, mas Deus ainda tinha que explicar algumas coisas para eles. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Então ele vai aconselhando eles, falando e explicando, porque eles não sabiam. Gênesis 2:15, um outro texto que eu sei que vocês amam aqui nesta igreja. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vocês têm responsabilidade e Deus é quem explicou quais são suas responsabilidades. Esse texto é chamado o mandato masculino. Se você quer saber qual é um verdadeiro homem, Gênesis 2:15 vai explicar isso para você. Qual é a sua responsabilidade neste mundo? Cultivar tudo que Deus colocou em seu encargo. Você é casado? Então você tem que cultivar aquele relacionamento e faz que ele produz frutos. Você tem uma família? Então tudo embaixo da sua autoridade você tem que desenvolver. Isso que um homem de verdade faz. Agora nós temos vários homens falsos. Eles acham que eles são homens, mas eles não amam a esposa. Eles estão violando o primeiro princípio de masculinidade bíblica. Eles não sabem o que é ser um verdadeiro homem. Isso já é um grande ponto de aconselhamento. Quantos homens nesse país não sabem o que é para ser um homem de verdade? Agora vocês sabem. E vocês podem aconselhar todos os homens do Brasil, porque vocês conhecem o padrão. É definido por Deus. Gênesis 2:18, vocês podem ajudar todas as mulheres do Brasil.
Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em Gênesis 2, 18 a 25, se você quer saber sobre a instituição mais importante que existe, você tem o projeto de Deus para casamento ali listado. Gênesis 2, 18 a 25. É o projeto de Deus sobre casamento. Você vai sair da casa de sua mãe e pai, quer dizer, sobre a autoridade deles, e vocês vão construir uma nova família, um novo líder, e vocês vão começar a ter filhos, vocês vão unir em todas as áreas da vida. Quer dizer, a Bíblia está aconselhando Adão e Eva em perfeição. Então, nós sabemos que o homem sempre ele sempre necessitava de aconselhamento até antes da queda. Esse ponto é muito importante em nossos dias, né? Casamento e família. Gente, nós não podemos criar novas definições. A definição do grande arquiteto, do grande engenheiro, ele já falou, ele já colocou ordem. E ele disse sobre a ordem que ele criou, é tudo muito bom. Eu concordo com o jeito que eu fiz as coisas. Então, o que nós precisamos fazer em nossos casamentos, em nossas famílias? Concordar com o jeito que ele fez e reorientar nossas cabeças, nossos cérebros e nossas almas para, assim, né? Ser conduzido pelos aqueles princípios, lá no começo. Isso que Jesus falou. Ele foi lá no começo. Aqui em Gênesis 2, 18 a 25, para saber, para definir o que era casamento e família. Paulo fez a mesma coisa. Então você não pode usar aquele argumento, mas Paulo ele viveu num tempo diferente do que nós. Não, ele foi lá na criação para receber a informação necessária sobre casamento e família. Esta semana eu ouvi coisas interessantes, terríveis, tristes. Nós devemos ficar deprimidos. Eu até não gosto de falar aqui atrás de um púlpito. Pelo menos não é domingo, então eu vou falar. Um homem lá no Rio que quer casar com uma cabra. 3 mulheres no Rio que são casados. Eu ouvi na Alemanha que lá, incesto, assim, tem pessoas que querem legalizar incesto. Teve na prova do Enem, né? Vocês ouviram essa controvérsia? Uma mulher chamada Simone, eu esqueci o sobrenome dela, que está argumentando que você não nasce mulher ou homem. Na verdade, você decide qual sexo você quer ser. Porque na ideologia dela, ela é muito coerente com a lógica dela. Se não tem uma voz adorativa, não tem Deus que está falando para o mundo, que não está aconselhando a igreja e o mundo inteiro, dizendo assim diz o Senhor. Se não tem essa voz, e é a voz da igreja, cristãos, vocês são as porta-vozes de Deus neste mundo. Se nós não falamos, quem vai falar? Os advogados vão falar. A igreja tem que falar, porque não tem essa voz, a não ser na palavra de Deus. Mas ela é coerente, porque ela dizia assim, se não tem essa voz, por que eu preciso se submeter a o que o ONU diz, ou qualquer outra autoridade? Isso não é liberdade nenhuma. Eu quero ser uma pessoa liberta de qualquer tipo de ensino e coisa histórica ou cultural. E se eu nasci nesse corpo, verdadeira liberdade vai dizer assim, mas eu não preciso ser assim. Porque até sua própria biologia pode ser um cativeiro para você. E faz que você não é liberto para decidir o que você quiser. Então esse foi o pensamento fora da palavra de Deus, fora do conselho de Deus. A humanidade está perdida. Totalmente confuso, caótico, eles nem sabem. Eles não conseguem enxergar justiça. Nós não vivemos isso no Brasil.
Nós não sabemos o que é santo, nós não sabemos o que é justo, nós não sabemos o que é certo mais. Nós estamos cegos porque nós adoramos falsos deuses, começando com nós mesmos. Esse ponto era verdade antes da queda. É verdade depois da queda, claro, né? Se conselho era necessário antes da queda, Provérbios 11:14 é claro. Onde não há sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então Deus fez a humanidade para receber conselho. Primeiro ponto. Então nós precisamos dar conselho. Porque eles, pessoas ao nosso redor, e nós também precisamos ouvir continuamente a palavra de Deus. Esta palavra tem que estar, nós precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite. E daí nós vamos ser pessoas sábias. Pessoas que sabem enxergar o que é certo e o que é errado. O que eu devo fazer quando Deus está no lugar devido. Segundo ponto, nós vamos correr agora. O segundo fundamento é que Jesus Cristo é o modelo exemplar. Ele é o modelo de um aconselhador bíblico. Ele é chamado em Isaías 9, versículo 6, o conselheiro maravilhoso. Em Isaías, começando com capítulo 42, alguns capítulos sobre o servo do Senhor. Todos nós como pastores, nós devemos aprender então com o grande pastor das ovelhas, que é Cristo, como ele agia, como ele atuava, e todos nós como servos de Cristo também devemos aprender com o grande modelo. Olha como ele falou sobre ele mesmo no Evangelho de João 14, capítulo 14, ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro conselheiro. Quer dizer, eu sou um conselheiro. E eu, quando eu for, eu vou mandar um outro conselheiro. Então, ele é o grande conselheiro, e nós devemos aprender com Jesus. Agora, terceiro lugar, o aconselhamento bíblico tem objetivos claramente definidos. Eu não posso enfatizar a importância disto. A igreja, nós sabemos exatamente, sem dúvida nenhuma, aonde toda pessoa, em qualquer circunstância, deve ir. Nós vamos apontar ele claramente para Cristo, e para se tornar parecido com Cristo, para agir como Cristo em qualquer contexto, em qualquer situação. Este é o meta. Nós temos objetivos claramente definidos. Romanos 8, 29 diz que nós fomos eleitos para ser conformado à imagem de Cristo. Gênesis 1, 26 a 28, nós acabamos de ler. E eu li esse versículo minha vida inteira e nunca caiu a ficha sobre a importância. O grande engenheiro, o grande criador, fez homem na imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, no estado de perfeição, nós refletimos a imagem de Deus. Nós somos parecidos com Deus. E a meta então é, olha, vocês vão casar e vão ter filhos que parecem comigo, e justiça, santidade vai reinar neste mundo. Agora a queda quebrou tudo isso, mas no Evangelho isso tudo está sendo recapturado. E nós então, nós sabemos qual é a meta para qualquer pessoa. É se tornar mais parecido com Deus, mais justo, mais santo, mais nobre, mais sábio, mais paciente, mais misericordioso, mais todos os atributos de Deus que são comunicáveis é para nós. Então nós podemos direcionar as pessoas naquele sentido.
Paulo tinha um método quando ele aconselhava e pregava, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Era o método de Paulo. Nós queremos, então, tem esse método, esse é o método primário. Os métodos secundários são todos ali para suportar o método primário. Por exemplo, você pode dizer que a meta no meu aconselhamento vai ser fazer um discípulo de Cristo. Então, ele vai ter que obedecer a palavra de Deus, ele vai amar a lei do Senhor. Sim, e isso está certo. Mas por que você quer fazer tudo isso? Porque você quer que ele se torne mais parecido com Cristo. Então, o sermão do monte, os frutos do Espírito, e toda a palavra de Deus, na verdade, vai apontar as pessoas para a santidade. Então, tem metas claramente definidas. Quarto lugar, a Bíblia é a ferramenta principal para o aconselhamento bíblico. Que ferramenta nós vamos usar? Que sabedoria nós precisamos fazer todo esse trabalho? A palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Para quê? Olha algumas palavras que vocês conhecem muito bem. Salmos 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Talvez o tipo de aconselhamento que você quer fazer pode ser chamado revigoração das almas. Beleza, pode ser. E o que vai fazer isso? A lei do Senhor. Ele é perfeito. Tornem sábios os simples, a lei do Senhor. Alegria ao coração. Trazem luz aos olhos. Quer dizer, pessoas vão poder ver e observar a realidade em termos que Deus utiliza. Os ordenanças do Senhor são verdadeiros. Agora, ouça mais uma passagem importante para este ponto. 2 Timóteo 3, 14 a 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para ensino. No aconselhamento você vai ensinar. Você vai também instruir na justiça. Você vai corrigir. Você vai repreender usando a palavra de Deus. E só usando a palavra de Deus, olha que é escrito aqui pelo Timóteo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, com a palavra de Deus, uma pessoa tem a espada do Espírito, que é suficiente para se tornar qualquer pessoa capaz de honrar a Deus em qualquer situação. Então, nós temos várias outras passagens onde nós podemos olhar para ver que a Bíblia precisa ser a ferramenta principal no aconselhamento bíblico. A Bíblia tem que ser seu instrumento de guerra, né? Para derrotar Satanás, as trevas, pecado nas vidas das pessoas. Esse é o instrumento que nós precisamos. Quinto, o pecado é o problema que precisa ser posto em foco no aconselhamento bíblico. Eu sei que alguns ouvidos não gostam de ouvir isso, especialmente em nossos dias. Você vai sempre chamar as pessoas de pecadores e vocês acham que isso tudo é por causa do pecado? Sim. Gênesis 3 é muito claro. Nossos problemas, até o oceano que tem problemas, até os problemas com os golfinhos, os problemas com as árvores, todos os problemas neste mundo é por causa de pecado. Deus não criou caos no cosmos. É a pecaminosidade do homem que causou a corrupção até na criação. Então, Greenpeace não vai resolver nossos problemas ecológicos. É o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus de quem tem que resolver nossos problemas, até no mundo físico. Isso que J. Adams queria dizer. Ele não estava dizendo, seu câncer é por causa do seu pecado. Exatamente, mas câncer é na consequência do pecado original. O mundo está perturbado. Agora, também no aconselhamento, a grande maioria dos problemas vai ser consequências
da minha consciência, da minha entendimento perturbado, não bíblica. Eu não amo Deus em primeiro lugar e eu não amo meu próximo. Isso causa dano, conflitos emocionais, relacionamentos quebrados, falta de paz. Aí, grande esperança. Se o problema é pecado, nós temos a solução. Agora, se você quer chamar, mas meu problema é outra. Qual é o problema então? Vai ter que ser uma busca muito, muito profunda. E no fim, você não vai ver a solução. Mas em Cristo, o pecado é derrotado. E nós podemos ter a vitória sobre o pecado. Então, os problemas da vida que precisam de aconselhamento não são basicamente questões de determinismo psíquico, necessidades psicológicas não satisfeitas, pessoas demoníacas, socialização precária, vitimização, temperamento de nascença ou qualquer outra coisa que distrai a atenção da responsabilidade do ser humano diante de Deus. Talvez alguns de vocês estão pensando, mas isso não é muito misericordioso, não. Eu não estou gostando desta visão. Freud odiava esta visão. Ele retirava totalmente a responsabilidade humana de qualquer problema. Porque lembra, nós somos descendentes de bilhões e bilhões de anos de herança evolucionalista. Então ninguém é pecador mais no sistema dele. Eu já tenho ouvido estudiosos dizendo, ele é o pessoa primariamente responsável pela descristianização da Europa. Porque se pessoas não têm pecado, não necessita de Cristo. Você quer saber uma das grandes razões por causa do cristianismo saindo da Europa? Quando pessoas não têm pecado, Cristo não é a solução para nossos problemas. Não, o Evangelho ajuda a gente a lutar contra pecados. Eu tenho vários meninos ali em casa, né? E tem uma mãe ali lutando contra 7 pecadores. E ela está lutando, e é uma tarefa arduosa. Ela está afiando, como Voddie Baucham gosta de dizer, né? Afiando flechas. Agora, esse trabalho é difícil. É muito disciplina. E por que disciplina? Porque eles precisam ser instruídos tantas vezes. Precisa aquele 5 minutos de pregação, oração, o evangelho, aquele abraço, mas também aquela disciplina corporal bem naquele lugar que Deus fez. Porque Ele quer corrigir aqueles corações corruptos, cheio de orgulho, cheio de autopreocupação, cheio de desejos, simplesmente em volta de eu. Isso é uma grande luta. E qualquer mãe que quer fazer essa luta, por causa do Evangelho, vocês estão fazendo uma grande tarefa. Vocês estão tentando ajudar a corrupção neste país. Acha que nós podemos mudar o Brasil simplesmente tirando a liderança presente? Amados, essa mudança vai começar no lar, quando mães e pais estão fazendo seus trabalhos, disciplinando cada filho no temor do Senhor. Então o pecado é o problema que precisa ser posto em foco no aconselhamento. Próximo, o Evangelho ortodoxo de Jesus Cristo é a resposta para os mais básicos problemas do homem, que é nossa relação rompida com Deus. E este problema, amados, drogas não vai ajudar. Eu não estou dizendo que você nunca pode usar drogas, mas eles não vão resolver seu problema com Deus. Modificação do comportamento não vai ajudar esse problema. Análise de sonhos não vai ajudar esse problema. Eu conheço um pastor que saiu do pastoreio para começar na cidade
um centro de interpretação de sonhos. Que travestia. Psicoanálise não vai resolver esse problema. Reestruturação cognitiva, ventilação, entrar em contato com seus sentimentos, terapia de insight e várias outras coisas não vai resolver o problema com seu relacionamento quebrado com Deus. Explica isso para eles. Eles precisam do grande ajuda que vem do grande pastor. É isso que eles necessitam. O Espírito Santo é o conselho principal no processo de aconselhamento bíblico. E agora, por causa de tempo, eu vou concluir só dizendo para vocês os pontos. 8. As dificuldades operacionais. Assim, as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Eles não são as causas de nossos problemas, mas o contexto no qual nossos corações são revelados e a fé e a obediência são purificados. Deixa eu te dar um exemplo. Eu conheço uma mulher, talvez você conheça ela também. O nome dela é Johnny. Johnny, com 17 anos, era uma moça linda, atleta, muito talentoso. E ela pulou na água um dia. E embaixo da água teve uma rocha. E ela quebrou o pescoço dela. Ela teve vários problemas na vida e ainda tem. Recentemente ela teve câncer de mama. Quer dizer, ela teve todo o problema contextual que você pode imaginar. Mas ela reconhece muitos princípios bíblicos. Não tem nenhuma tentação que chega à nossa vida. Nenhum problema, seja câncer, seja problemas físicos, que é uma tentação tão elevada que eu não posso escapar. Quer dizer, em qualquer situação, circunstância, mas você não entende meu casamento. Deus entende. Mas você não entende meu passado. Deus entende e tem esperança para aquele problema. É interessante, né? Quando o problema se torna muito grande, daí as pessoas geralmente pensam, agora, nesse problema, ele é tão grande que agora eu preciso ir para um profissional. Por favor. Aquela situação precisa de Deus mais de qualquer outra situação. E Johnny hoje tem um ministério lindo. Ela ainda pinta com a boca dela. Ela canta ao Senhor. Ela tem levantado muitos milhões de dólares para ajudar pessoas ao redor do mundo. Quer dizer, naquele trajedia, Deus podia ser glorificado. Então, por ela, tudo bem. Então, os problemas de nossas vidas, eles simplesmente estão demonstrando aonde é a nossa lealdade. Se a lealdade dela era, eu quero uma vida cheia de saúde, se isso era importante para o coração dela, ela não podia estar cantando ao Senhor, não. Está vendo? Os problemas mostram para nós, nossos corações. 9. Oração honesta é parte essencial do processo de aconselhamento. 10. O aconselhamento bíblico é da natureza relacional. Nós não vamos simplesmente tratar problemas, nós vamos tratar pessoas. Né? Que sim, tem problemas, mas é uma situação relacional. Jesus sempre agiu assim. 11. O aconselhamento bíblico tem um foco centrado na pessoa, começando com Cristo, o Espírito Santo e Deus. E também nós vamos tratar com essa pessoa. 12. O aconselhamento bíblico é da natureza compreensiva ou abrangente. Ele trata de todos os problemas. Eternidade e tempo. Ele não só quer preocupar com comportamento, motivos inconscientes, desequilíbrios genéticos, não somente enfoca nos sentimentos da pessoa e as outras coisas. Não é limitado a alguma área ou outra. É compreensível, abrangente. 3. O aconselhamento bíblico é um processo, não um acontecimento. Nós não acreditamos em mudança instantânea assim. Salvação é assim. Mas santificação é um processo. E nós nunca vamos chegar nesta vida à perfeição. Então nós vamos precisar caminhar
E nós vamos ter que fazer uma ginástica espiritual, né? Gumnazo. 14, penúltimo, no aconselhamento cristão, as ideias seculares não devem ser integradas com práticas e verdades bíblicas. Tem uma antítese entre o conselho do mundo e o conselho de Deus. E essa antítese, ele não tem um ponto de... eles sempre vão entrar em choque no ponto final, que é glorificar a Deus. O Evangelho de Cristo como solução final. Nos grandes pontos não pode ter comunhão. E último, os conselhos bíblicos têm recursos para auxiliar pessoas que os incrédulos, o mundo, simplesmente não tem. Os recursos são únicos, suficientes e superiores a qualquer outra que o mundo tem a oferecer. Deixa eu te dar um exemplo disso. Vai para um médico ali fora. Ele vai estar lá, 45 minutos com você, vai receber seu dinheiro e geralmente hoje eles vão te ouvir. E pessoas pagam para ser ouvidos, geralmente hoje em dia. Alguns vão aconselhar, mas hoje em dia isso quase é um não. Porque se você está aconselhando, você está dizendo, eu tenho soluções. E eu vou passar essas soluções para você. Que arrogância é isto, para dizer que você tem as soluções a um outro ser humano. Eles, na verdade, têm a solução na concepção secular. Biblicamente, claro que isso não é verdadeiro. Mas se uma mãe chega lá, o marido abandonou ela, o que aquela pessoa lá naquele salinha para 45 minutos pode fazer para ela? Agora, imagina se essa mulher vem para pastor. Pastor pode dar para ela o evangelho, pode dar aconselhamento bíblico em diversas áreas. Agora, essa moça pode também ser alojada por um tempo, no caso, na casa de um irmão, na casa de Daniela, né? E nosso irmão, minha memória falhando agora. Ela pode ser hospedada lá um pouquinho de tempo. Uma outra irmã, talvez um viúva da igreja, pode ajudar as crianças enquanto ela tem que trabalhar e procurar um trabalho. Outra irmã pode cozinhar para ela, porque ela está buscando trabalho. Está vendo o que a igreja pode... Quando a igreja tem a visão de aconselhamento em conjunto, e nós somos uma igreja que quer fazer isso em conjunto. Gente, teve uma análise de um pastor americano, e o pessoal da cidade, do governo, ele viu o que a igreja fez, e ele era o diretor dos hospitais e clínicas e tudo mais, e tudo que o governo podia oferecer, ele falou, nós temos nada que pode comparar com aquilo que vocês fez ali na igreja. Simplesmente não existe nenhum governo no mundo que pode providenciar tudo que uma igreja pode fazer. Então eu sei que isso foi um resumo muito rápido e breve, mas um pouquinho do sabor do que é aconselhamento bíblico. Vamos fazer isso, vamos crescer nessa área para a glória de Deus. Vamos fechar na oração.